Semana passada, nós tivemos uma palavra muito, muito importante, muito abençoada, do pastor Gustavo. E ele, algo muito, como é que eu posso dizer? Que faz um sentido real para nós entendermos realmente esse tempo, é nós vivermos o ordinário. Nós queremos sempre coisas extraordinárias, queremos sempre coisas sobrenaturais, só que muitas vezes o Senhor está oferecendo para nós situações para vivermos o ordinário. E isso ficou muito marcado na vida de muitas pessoas que eu recebi o testemunho. Essa frase, viver o ordinário, para que você possa acessar o sobrenatural de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Ontem eu pus em prática, tá bom? Eu tinha que preparar a mensagem de hoje e eu estava muito aflita. E eu fico muito aflita, para quem me conhece. Eu fico desesperada, porque eu fico pensando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu preciso saber se é isso. Até eu subir aqui, gente, é uma coisa que parece que eu vou morrer. Até eu subir e ter certeza do que Jesus quer. Só que meu filhinho, Samuel, de 5 anos, ele queria assistir, porque ele assiste todos os dias, tá, gente? Todos os dias ele assiste. Esqueceram de mim. Enquanto o Samuel estava assistindo Esqueceram de Mim, a Radassa pediu para ir passear com o Leandro. E eu falei, Jesus, mas eu tenho que preparar a palavra. Como é que eu vou parar e ficar na frente da TV assistindo? Esqueceram de mim. Senhor, já assisti todos os dias, Senhor. O Senhor está vendo, eu assisto. Só que eu lembrei, eu preciso viver o ordinário. Eu preciso fazer algo dentro da minha casa que vai fazer uma diferença para o futuro. E aí, eu sentei com o Samuel, nós pegamos um cobertorzinho, deitamos e, sem celular. Porque nós temos a mania de ter um tempo com o nosso filho. Quer, filhinho, assistir alguma coisa? Papai e mamãe vão assistir com você. Aí a criança fica lá assistindo e você fica no celular. E eu falei, não, eu quero pôr em prática. Eu quero colher algo na vida dos meus filhos. E eu comecei a assistir. Esqueceram de mim. E eu Esqueceram de Mim 2. Gente, vocês não acreditam como Jesus falou comigo. Vocês não acreditam como tinha a ver com essa palavra. Vou ler para vocês, porque eu tive que copiar. Tem um momento que, já no final, quem nunca assistiu Esqueceram de Mim, levanta a mão aqui. Mentira, Lília. Mamãe não assistiu com você, filha? Perdão. Então, tirando a minha filha mais velha, ela nunca assistiu, mas eu acredito que todos assistiram. E Esqueceram de Mim na hora que ele está na árvore de Natal, no Rockefeller Center. Eu estou melhorando meu inglês, gente, porque isso foi algo que eu falei que eu ia melhorar esse ano. E aí ele estava lá e ele falou assim, oi, Deus, eu sou o Kevin. Eu preciso de um pequeno favor. Sei que eu não fui muito bom esse ano. Eu fiz algumas coisas que não deveria, como brigar com meu irmão. E ainda me diverti um pouco, mas mesmo assim, sinto a falta da minha família. Sei que provavelmente eu não mereço nada. Mas tudo que eu quero para esse Natal é poder ver minha mãe de novo. Se isso puder acontecer, prometo tentar ser melhor e parar de fazer coisas erradas.
Amém. E por que que eu estou falando que isso tem a ver com a mensagem? Porque eu vou falar hoje de um rei muito mau. Talvez um dos reis mais terríveis da Bíblia. Se não foi o mais terrível. O nome dele é Manassés. O rei Manassés, ele foi um rei que ele cresceu no berço cristão, porque o pai dele fez tudo o que era correto aos olhos de Deus. Então, lógico que ele cresceu no berço cristão, vamos pôr isso para os nossos dias. Só que ele fez coisas terríveis. Ele construiu, ele edificou altares a outros deuses. E não só isso. Ele inseriu práticas novas de abominação contra os olhos de Deus, que foi queimar pessoas em sacrifício, inclusive seu próprio filho. Esse foi um rei muito mau. Ele tinha muito sangue em suas mãos, sangue inocente. Esse foi Manassés. Esse foi um rei muito, muito mau. Do qual ele estava edificando lugares para cultuar outros deuses. E o interessante é que tinha determinados lugares dentro do templo que Deus tinha falado que aquele lugar era para ele ser adorado. Mas ele fez questão de erguer altares aonde não era para ser erguido. E o que o Senhor ele quer falar com a nossa vida, com o nosso entendimento hoje. Talvez você não esteja edificando, construindo nenhum altar para deuses falsos. Mas dentro do seu coração existem altares que o Senhor ele quer quebrar hoje. Existem alguns altares que você permitiu ser erguido desde a sua infância. Existem coisas que o Senhor ele quer mostrar para você no seu interior. Algo que Ele quer tratar conosco nesta manhã, de coisas que nós permitimos e nós vamos dando continuidade nisso. E o Senhor, Ele quer uma nova mentalidade na nossa vida. Ele quer que nós venhamos a ter uma atitude nova, porque não podemos. Se nós somos filhos de Deus, dentro de nós não pode jorrar a verdade de Deus com aquilo que Satanás colocou dentro de nós, com mentiras que estão estabelecidas dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E talvez, queridos, vocês nem imaginam que isso tenha. Você sabe um pouco da minha história, algumas pessoas que eu fui parar no leito de hospital, não que o Senhor me colocou lá, mas que existia uma questão dentro de mim que o Senhor ele precisava cuidar, do qual eu nem sabia. Rubens está ali, que é outro milagre. Também aconteceu a mesma coisa. Rodrigão. E entre outras pessoas que estão aqui, o Senhor, quando nós estamos neste lugar, lá naquele leito de hospital, gente, é lá que o Senhor vem falando profundamente no nosso coração. Só que o meu desejo é que vocês nunca experimentem este lugar físico, de estar num ambiente desse, para que o Senhor venha falar no seu coração, mas que você nunca queira sair da presença dele. Que você sempre queira ter um coração quebrantado e contrito, para que ele venha te mostrando coisas do qual você não consegue enxergar. Talvez a nossa autossuficiência, nós chegamos até aqui e foi com esforço. Eu consegui isso com esforço.
E talvez isso vai tirando a nossa sensibilidade de precisarmos totalmente de Deus. Isso vai fazendo com que nós não enxergamos o poder e a soberania do Senhor em nós. Nós vamos vivendo muitas vezes no modo automático. Manassés, ele foi herdeiro de Ezequias. E eu tenho certeza, queridos, certeza, que ele foi ensinado pelo pai dele sobre as coisas de Deus. Eu tenho certeza que ele viu tudo que o pai fez, que foi agradável aos olhos de Deus. Mas sabe por que ele não permaneceu? Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Porque Deus, ele não tem netos. Deus, ele tem filhos. Sempre a nossa comunhão com ele é que vai nos manter perto dele. Sempre é o que nós buscamos de Deus, o que nós estamos correndo para Deus. Ele vem até a nossa vida, ele vem se encontrar conosco, porque Deus nos criou para termos relacionamento com ele. Só que quando nós nos afastamos deste relacionamento com Deus, as coisas vão se esfriando na nossa vida. As coisas vão se esfriando, o nosso espiritual vai se esfriando. Nós estamos aqui dentro da igreja, mas muitas vezes estamos frios dentro da igreja. É aquela pregação quando Jesus tinha 12 anos e ele foi perdido. Jesus foi perdido dentro do templo. Às vezes Jesus está sendo perdido aqui dentro da igreja. No nosso coração, nós deixamos Jesus escapar. Ué, mas meu pai e minha mãe cresceu e me ensinou. Eu fui crescido dentro de um berço cristão e meu pai e minha mãe me ensinou. Por que eu estou passando tantas coisas? Porque talvez você está indo para lugares longes. Queridos, eu queria fazer só aqui uma enquete. Fica de pé os adolescentes que estão aqui, por favor. Só para eu saber se tem adolescente aqui. Só para eu ver. Vamos lá, não precisa ter vergonha. Levanta a mão porque eu não enxergo lá atrás. Levanta a mão. Queridos, presta bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Vocês não são netos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Cultive isso. Cultive a intimidade com o Senhor. Adolescentes, vocês sabiam que nós temos GCs? Sabia que nós vamos fazer um retiro para vocês? Vocês sabiam? Queridos, vocês que estão nos assistindo, você que tem essa idade de adolescência, da adolescência, não deixa esfriar, não. Não deixa a peteca cair, não. Cultive a sua intimidade com o Senhor. Eu gostaria de ler aqui para vocês, só para vocês terem ideia. Voltando aqui a Manassés, eu gostaria de ler para vocês 2 Reis 21. Alguns versículos que eu achei importante grifar. 2 Reis 21. Como é que eu me perdi, gente? Aqui. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. 12 anos. Ele reinou por 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Tudo aquilo que o Senhor tinha abominado e tinha expulsado, ele foi lá e pegou todas aquelas práticas
e constituiu no reinado dele. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai, Ezequias, havia demolido. E também ergueu altares para Baal, fez um poste sagrado para Azera, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e prestou culto. Continuou altares no templo do Senhor, do qual este havia dito, em Jerusalém, olha o decreto do Senhor, em Jerusalém, porei o meu nome, nos 2 pátios do templo do Senhor. Ele construiu altares para todos os exércitos celestes, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Não acabou não, praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiuns e a quem consultava espíritos. Fez o que reprova e provocou a ira do Senhor. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que eu ordenei e obedecer a todas as leis que o meu servo Moisés lhes deu. Mas Manassés, ele não quis saber disso. Queridos, como eu falei, talvez você não esteja erguendo nenhum poste. Talvez você não esteja indo a nenhum lugar para adivinhar o seu futuro. Talvez você não esteja fazendo as atrocidades, mas eu gostaria que você tivesse um minuto, enquanto essa mensagem vai sendo ministrada no seu coração, que você abrisse ele e pedisse para Deus mostrar o que tem que ser quebrado na sua vida. Desde a sua infância, porque às vezes nós estamos carregando coisas desde a nossa infância. Talvez você pensa que você já está resolvido. Está tudo bem, está tudo resolvido, querido. É o seu particular e do Senhor. Às vezes tem coisas na sua vida que ainda anda travado. Às vezes tem algum bloqueio na sua vida que você não entende nem porquê. Mas eu gostaria que neste momento você fosse orando a Deus, pedindo para que Ele fosse mostrando. Será que você não é arrogante? Será que você não tem que quebrar o altar da sua arrogância, do seu orgulho? Um altar de mentira, de medo, solidão, raiz de amargura, ambição egoísta, maldade. Gente, tem gente que é mal por natureza. Tem gente que tem prazer em maldade. Se nós somos os filhos de Deus, da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Por que nós sempre falamos sobre isso? Porque sempre nós falamos para nós examinarmos o nosso interior. Porque o Senhor, Ele vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula. Ele não está preocupado com o seu estereótipo somente. Ele não está preocupado com a sua roupa somente. Mas Ele quer fazer algo de dentro para fora. Ele quer pôr a beleza dele na sua face, que nenhuma maquiagem, nenhuma make da mais famosa vai poder fazer. Eu já contei essa história, mas teve uma vez que eu tive uma experiência muito engraçada. Hoje eu acho engraçada. Eu e o Leandro, nós estávamos separados, porém eu estava trabalhando no salão de cabeleireiro com ele, só que eu só chorava, gente. Um momento de folga, eu subia no banheiro para chorar, porque eu escutava meu marido ficar conversando nas cadeiras vizinhas com os clientes sobre o novo relacionamento dele.
E as pessoas perguntavam assim, nossa, mas e ela? Você fala, não, ela está aí trabalhando, está tudo bem. E eu fingindo aquela postura, respirando, mas eu chegava lá no banheiro e eu chorava, gente, chorava tanto. E eu sou branquinha, pensa a cor que eu ficava. Só que daí, de repente, chegava cliente, eu falava, Jesus, me ajuda. Me ajuda a engolir o choro e tira esse vermelhão da minha cara. E um dia eu cheguei, eu desci, eu tinha chorado horrores lá, chorei litros. E uma senhora, ela mexia com o ocultismo. Ela chegou no salão e eu desci, ela... Ai, que é isso? Que é isso? Aí eu... O quê? Eu não sabia, né? Eu estava tão triste, gente, por dentro. Eu estava tão acabada por dentro. E eu só orando. E ela, que é isso no seu rosto? E eu, o quê? Esse brilho. Dentro de você eu enxergo um brilho e eu quase não consigo olhar para você. E eu falando assim, Jesus, obrigada, porque o Senhor sabe que eu estou um bagaço. Eu não sei como é que ela está me enxergando, mas ela está me enxergando bonita. Obrigada, Senhor. Então o Senhor, Ele quer fazer algo de dentro para fora em nossas vidas. Ele quer fazer algo tão importante em nós. Queridos, às vezes nós chegamos aqui na igreja, nós ficamos nos preparando, que roupa nós vamos pôr? Que roupa eu vou pôr domingo? Que roupa? As mulheres principalmente. Que roupa eu vou pôr? De repente aconteceu isso comigo hoje. Que roupa eu vou pôr? Já estava pensando, eu ia pregar. Que roupa eu vou pôr? E aconteceu uma coisa que não acontece muito, não. Experimentei 3 roupas. Falei, nenhuma tá bom, Jesus, eu não estou bem, eu não quero essa roupa. Eu vou mais do mesmo. E aí, eu escolhi, eu falei, Deus, estou bem? Tá bem. Mas eu quero que as pessoas vejam algo que o Senhor tem dentro de mim. E quando eu acordei cedo, gente, não acordei atrasada, não. Acordei 6 horas da manhã para eu ter um tempo com Jesus. E eu fiquei lá e eu estava ansiosa para vir ministrar essa palavra para vocês. Eu estava muito ansiosa, como eu não sentia há muito tempo. E eu falava, Senhor, eu estou ansiosa. E que o Senhor venha abrir nos corações. E eu comecei a orar por essa palavra, eu comecei a orar por vocês, eu comecei a orar pelo que o Senhor vai fazer, porque na verdade é isso que o Senhor quer. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Ele quer fazer algo real na nossa vida. Ele não quer que a gente coloque uma roupa e uma maquiagem, a gente finja que está tudo bem, mas Ele quer quebrar algo dentro de nós, que nós estamos edificando, cultivando, porque talvez a única coisa que você tem aí dentro é esse altar que você não quer soltar. Talvez é isso só que você tem. Nossos filhos, gente. Quem aqui já ofereceu seu filho no Vale de Inom? Ninguém? Nós estamos sacrificando nossos filhos? Não, nós não estamos. Nós estamos fazendo algo mais fácil. Nós estamos dando isso para ele. Nós estamos dando uma babá eletrônica. As crianças, elas têm uma babá eletrônica, porque são bebês e os pais precisam de olhar. Só que os filhos continuam crescendo e nós continuamos dando a babá eletrônica, porque é muito mais fácil nós darmos isso e deixar essas crianças serem educadas por tudo aquilo que nós estamos condenando. Não, mas meu filho não assiste. Querido, você sabe o que o seu filho faz? Você sabe o que o seu filho está assistindo? Nós estamos dando os nossos filhos como sacrifício. Muitas vezes. Porque é muito mais fácil a gente comprar do que a gente governar. Dá muito trabalho. Gente, adolescente, meu Deus do céu, uma coisa eu me arrependo.
é de não ter tido 3 filhos de uma vez, porque eu passo uma adolescência a cada período. Passei com a Lília, estou passando com a Radassa e misericórdia. Vou passar com o Samuel se Jesus não voltar. É difícil? Muito. Muito difícil. Só que o nosso papel como pais, como mães, é governar o nosso filho, é governar a nossa casa. Tudo que ele tem visto dentro do nosso lar. E às vezes, gente, nós falamos assim, sai da frente da televisão. Sai da frente, desliga a TV, desliga o vídeo. Desliga o vídeo. Sai da frente. Papai já falou. Já deu a hora. Aí desliga automático, né? Porque tem alguns aplicativos, desliga automático. Já falei que não era para ficar assistindo. Já deu. Não é mesmo? Então tá bom, pai, vamos brincar? Já vou, estou ocupado, estou trabalhando. E assim fica. Nós estamos fazendo um pouquinho do que ele estava fazendo. Nós estamos terceirizando a criação dos nossos filhos. E aí, nossa, o que aconteceu com meu filho? Você sacrificou seu filho. Muitas vezes, gente, pessoas pensam assim, nossa, eu não vou na igreja porque meu filho é pequeno, né? Sabe como que não sei o quê, papapá. Daí você pega, não vem para a igreja com o filho, porque o filho, né, dá muito trabalho, o filho é isso, o filho pode atrapalhar pessoas ou tem uma rotina. Queridos, aí você dá um negócio desse na mão do seu filho. Em nome de Jesus, permita que o Senhor venha transformando algo dentro de você. Eu não estou falando que é errado, tá? Adolescentes, depois vocês vão me crucificar. Nossa, minha mãe agora tomou meu celular. Queridos, é para o bem de vocês. Não estou falando que vocês têm que ficar sem isso. Eu estou falando que Jesus em primeiro lugar. O Senhor sempre vai ser em primeiro lugar. Ah, mas eu leio a Bíblia aqui, queridos. Eu estou falando de um tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Cultive, e não só para os adolescentes, nós também. Cultive o tempo com o Senhor. Nós dependemos disso. Só que chegou a ira do Senhor sobre Manassés. Vira aí para o seu irmão. A queda é apenas o início. A queda é apenas o início. Versículo 9. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Aconteceu que Manassés, ele foi levado cativo para a Babilônia. Chegou o momento em que Deus falou basta. Chegou o momento em que Deus falou chega. Isso acontece, queridos, em nossas vidas. Nós vamos levando a vida de uma maneira que nós queremos levar. Nós vamos levar a vida. Nós temos uma vida com Jesus do jeito que a gente quer ter. Lembra da vida de Sansão? Sansão, um homem cheio do Espírito, da força de Deus. E de repente ele percebeu que o Espírito não estava mais com ele. Existe um limite para o Senhor. Então que a gente venha em nome de Jesus. A gente venha entender o que o Senhor ele quer. Não importa o que você fez no seu passado. Não importa. É o momento de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. É um momento do qual nós devemos inclinar o nosso coração diante do Senhor. Porque o que aconteceu com Manassés? Ele foi levado para o cativeiro com um gancho no nariz. Imagina um rei arrogante desse.
Um rei prepotente, falando que eu faço e eu aconteço. De repente, ele é levado com um gancho no nariz, preso. E eu fiquei lembrando de muitas pessoas que nós ouvimos notícias que mataram seus filhos. Veio isso na minha cabeça. Gente, como assim? Veio alguns nomes de mídia que nós já ouvimos. E aí entra a graça escandalosa do Senhor Jesus. Não importa o que você fez até o dia de hoje. O importante é que nós nos quebrantamos diante do Senhor. E Ele não resiste a isso. Então, Manassés, quando ele foi levado dessa maneira, num sentido de humilhação, ele ficou lá, preso, como refém. E lá o Senhor, com certeza, foi mexendo algo no coração dele, eu não sei. A Bíblia não descreve isso. Mas eu fico imaginando, porque o próprio Espírito, ele vai nos direcionando a todas as coisas. E quando Manassés está nessa situação, preso, ele começa a clamar a Deus. E ele começa a se lembrar das coisas que com certeza ele aprendeu do pai dele. Das coisas que ele viu o pai fazer. E ele começou a se arrepender. E ele começou a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor restituiu o trono dele. Como assim? Ele matou o filho? Ele era para estar preso até agora. E nós temos um poder de julgar pessoas sem olhar para nós. Talvez nós somos pais e mães aqui. Como é que ele teve coragem? Como é que o Senhor permitiu que ele fosse solto e ainda ter virado rei novamente? Queridos, essa é a graça escandalosa do nosso Deus. Essa é a graça que envolve todos nós. Se nós olharmos para nós, tudo aquilo que nós fizemos, até o dia de agora, até mesmo agora, o que você pensou, o que você estava pensando, se você se quebrantar diante do Senhor, se você fizer uma oração sincera e voltar, porque a Bíblia diz que Deus restaurou o trono, Ele quebrou todos os altares a deuses falsos e Ele ergueu novamente um altar de adoração ao Senhor. Que você e eu, nesta manhã, venhamos a nos arrepender de toda a nossa vida, de todos os altares, de tudo aquilo que roubou o lugar de Deus, de tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Que a gente venha nessa manhã se arrepender, dar meia volta e ir ao encontro de Deus, porque é nesse lugar que nós vamos alcançar graça e misericórdia da parte do nosso Pai. Queridos, eu aprendi que não dá para fazer braço de ferro com o Senhor. Não dá. Você sabe que um dia, uma amiga nossa, ela tinha passado por um problema de separação do marido. E ela falou assim, e nós, o que nós falamos como cristão? Nós falamos que nós devemos nos render a Cristo. Nós devemos de entender o que Ele quer dizer de todas as situações. E ela olhou assim para mim e para o Leandro e falou, bateu na mesa. Esse Deus está pensando que Ele é quem? Que vai me encurralar na parede? Ele está achando o quê? Que para eu voltar com meu marido, Ele vai me encurralar na parede? Quem Ele pensa que Ele é? Quem Ele pensa que Ele é? Sabe o que aconteceu, gente? Até hoje, ela não voltou com o marido. Eu aprendi, porque Jesus me quebrou muito.
mas muito. Eu aprendi que é um grande engano fazer um braço de ferro com o Senhor. Queria chamar o Alê aqui para ilustrar algo. Sim. É você. Calma aí, gente. Pode ser que vocês pensem que eu tenho músculo. Vamos para um braço de ferro? Você é Deus. Quem que vocês acham que vai ganhar? Esquece que eu falei que ele era Deus. É só um braço de ferro. Quem vai ganhar? Calma que vai. Sem dó. Sem dó. Sem dó. Beleza? 1, 2, 3 e... Sem dó. Por que eu perdi, gente? Quem é mais forte? O Alê. Quem é mais forte na situação da sua vida? Você ou Deus? Deus sempre vai ganhar e Ele sempre vai nos levar para os lugares que Ele deseja. Não importa. Ele vai usar todos os métodos. Ele vai usar tudo que Ele puder. Porque Ele te odeia? Muito pelo contrário. Ele te ama e te ama demais. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você falasse para Deus, em primeiro lugar, que você não vai mais fazer braço de ferro. Que neste momento você se rende, porque Ele é muito mais forte. Ele é maior que tudo. Ele é maior que todos os seus problemas. Ele é maior que todos esses sentimentos que você está preso. Ele é maior que toda a acusação que o diabo tem feito na sua vida.